Leishmaniose, toxoplasmose, raiva são doenças que podem ter o contágio potencializado devido ao relacionamento direto com animais, incluindo animais domésticos. Antropozoonoses, este é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre esse assunto, hoje nós viemos aqui até o consultório do Dr. Boaventura Braz Queiroz, que é infectologista. Dr. Boaventura, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor, agora assim, as relações entre homens e animais, principalmente animais domésticos, é histórica, mas ao mesmo tempo existem cuidados que devem ser tomados para que um animal de estimação não seja um reservatório de vetores, ou, por exemplo, como protozoários, como vírus, que podem favorecer o contágio de doenças? Sem dúvida, eu acho que quando a pessoa resolve ter dentro do seu ambiente, seja domiciliar, seja numa chácara, animais no seu convívio direto, primeiro ele deve pegar informações sobre aqueles animais, as possíveis doenças que podem ser transmitidas e os mecanismos que podemos fazer para evitar que haja esse tipo de transmissão. E seja, buscar vacinas, como é o caso da vacina da raiva, pesquisar com veterinário se tem ou não tem vacinas para leishmaniose, né? Então, se cercar de mecanismos de proteção dos seus entes e também dos próprios animais, né? Agora, quanto às doenças, alguns esclarecimentos também são necessários. Por exemplo, como o senhor citou, a leishmaniose é uma doença que ocorre de dois tipos, né? Tem tanto a tegumentar quanto a visceral, que podem levar a sérias consequências, inclusive a morte, né? Correto. E nesse caso especialmente, quando a pessoa está convivendo num ambiente, ela deve se cercar de todos os cuidados, seja uma planta que tem uma copa muito fechada, ele deve evitar que isso aconteça muito próximo da casa, retirar todas as matérias orgânicas do quintal, porque aquilo ali é que vai desenvolver, facilitar o desenvolvimento do mosquito, que na presença do cão, ele pode servir de reservatório, o mosquito vai, pica e acaba transmitindo ao homem, né? Então essa é a cadeia que se desenvolve a leishmaniose, seja uma ou outra leishmaniose. É transmitida pelo mesmo mosquito? Pelo mosquito palha, que é assim, vulgarmente conhecido como mosquito palha, e muito frequente no nosso ambiente de Goiás. Agora, o saneamento básico também é um importante agente no combate, na prevenção? Corretamente, sem dúvida é fundamental, né? Agora, os cuidados que a família tem no seu dia a dia ali também, sem dúvida, vai evitar muitos danos para a própria família, né? Então, limpar o quintal, deixar o quintal completamente sem restos de matérias orgânicas, ter o cuidado de levar o animal ao veterinário para ver se ele não está com nenhuma doença, telar a casa, já que você está tendo contato direto com todos esses animais e tudo mais. Telar a casa é importante porque evitar a entrada desses animais dentro de casa, né? Então isso é fundamental. Doutor, agora quanto a essa diferenciação da doença, da leishmaniose, e quanto aos sintomas, quais são os sintomas mais comuns caso o contágio se efetive? Do ponto de vista de doenças, são duas doenças que se manifestam de forma completamente diferente. A leishmaniose tegumentar são lesões na pele que pode ou não associar a febre, normalmente não se associa a febre. Essas lesões, o mais habitual é na perna, mas pode aparecer no braço, lesões tipo úlceras, né, que começam obviamente pequenas e vão progredindo e que não melhora com nenhum cuidado que a gente habitualmente faz. Então tem que evoluir deve ser encaminhado para fazer exames que venham a fazer o diagnóstico. Diferente da leishmaniose visceral, que normalmente acomete crianças
é uma doença febril que leva um estado de inanição da criança muito grande, a criança perde peso, fica em um estado de desnutrição, quando se faz exames descobre que há uma doença muito grave acometendo aquela criança. E aí, obviamente, só o tratamento bem rigoroso, muitas vezes hospitalizado, né, é que pode tirar essa criança dessa situação. Nesse caso, a manifestação é mais comum, atinge de maneira mais frequente órgãos das vísceras, por exemplo, como fígado? É uma doença que vai acometer as vísceras internas, fígado, baço, né? E principalmente a medula, a produção do sangue como um todo vai ser atingida por essa doença, né? E por isso mesmo que a criança fica muito debilitada. Dr. Boaventura, agora outra doença que também é potencializada por esse contato é a toxoplasmose, né? Correto. Toxoplasmose é uma doença que a pessoa pode adquirir quando tem gatos dentro de casa e esses animais se alimentam de outros e se contamina. E você manusear o gato, seja para fazer um carinho, pelo do gato pode ter ovos de toxoplasmose e você acaba ingerindo isso por um descuido, não lavou a mão, você acaba ingerindo esses ovos. Isso é um dos mecanismos. Outros mecanismos são carnes mal passadas, né, que também pode transmitir a toxoplasmose. Alimentos não bem higienizados, verduras, também pode conter ovos de toxoplasmose. No caso da toxoplasmose, nem todas as pessoas que entram em contato com o parasita acabam desenvolvendo a doença, mas em pessoas que estão com a imunidade mais baixa e principalmente as grávidas, essa doença oferece um risco mais atenuante? Do ponto de vista da toxoplasmose, a doença ela se manifesta de forma mais grave exatamente durante a gravidez. Não tanto para a grávida, mas principalmente para o feto, porque pode evoluir da mesma forma que a gente hoje tem ouvido falar muito da microcefalia pela zika. A toxoplasmose pode desenvolver uma doença congênita grave que quando acontece no primeiro trimestre, atinge a mulher no primeiro trimestre, pode levar a aborto. Se for no segundo ou no terceiro trimestre de gravidez, pode levar a inúmeras malformações congênitas nessa criança, né? Esse é o aspecto na grávida. Mas a toxoplasmose, na maioria das vezes, em pessoas adultas que não têm nenhuma outra doença, de um modo geral, se expressa com uma clínica discreta. A maioria das vezes a pessoa não tem manifestação clínica. Aquelas que se manifestam, que têm uma manifestação clínica, vai ser um quadro febril, cheio de gânglios no corpo, né, presente, que o médico vai observar, e os exames mostrarão a presença da toxoplasmose adquirida através do alimento, da carne mal passada, ou das verduras que não foram bem higienizadas, ou desse contato direto com o gato. Dr. Boaventura, agora no caso da grávida ser diagnosticada com a toxoplasmose, quais são os procedimentos clínicos? De um modo geral, depende inclusive do momento da gravidez, né? Mas com certeza, durante esse acompanhamento, essa pessoa deve tomar medicamentos específicos para combater a tox, para evitar da criança ser atingida pela toxoplasmose. Esse é o procedimento diante de vários exames que são realizados e indicado o tratamento. A mulher, quando ela pretende engravidar, ela já deve fazer esses exames para saber se ela teve ou não teve toxoplasmose. E esse acompanhamento durante a gravidez também deve ser efetivo. Dr. Boaventura, agora outra doença que também tem uma intensificação de contágio através dessa relação homem e animal é a raiva ou hidrofobia, né? Correto. E que afeta diretamente o sistema nervoso? Exato. A raiva, só para a gente lembrar, se alguém for acometido pela raiva, é 100% de morte. Então, quer dizer, vai ser uma doença que tem um tropismo, quer dizer, o vírus ele vai diretamente, gradualmente ele vai atingir o sistema nervoso central e vai levar a um estado
psíquico bem alterado até a morte, né? E agora, o que fazer? É aquilo que já é feito no estado inteiro e que todas as pessoas têm que ter o cuidado de vacinar todos os animais relacionados com a raiva, que estão envolvidos na raiva, e evitar de ter um contato direto, né, com morcegos que são hematófagos, né? Lembrando que a maioria dos morcegos não são fitófagos, são morcegos que vivem de plantas e não de sangue. Tá certo? Agora, outras doenças que não estão diretamente ligadas a animais domésticos, mas a animais silvestres, por exemplo, como a leptospirose, também é uma realidade no meio urbano, pode-se dizer. Sem dúvida. Na realidade, a leptospirose ela é uma doença que se transmite fundamentalmente através da urina do rato. Então, nós temos dentro de regiões urbanas, principalmente quando o animal, numa situação de perigo, então isso muitas vezes acontece em enchentes, agora que nós já estamos aí em período de chuva, isso a gente tem que tomar esse cuidado. Os animais, numa situação de perigo, saem de onde está alojado e entra em contato direto com o humano. E o ser humano entrando numa situação de risco, tipo um alagamento ou coisa parecida, acaba entrando em contato com a urina do rato e pode desenvolver a leptospirose. Outra doença que não... Mesmo o rato pode ser agredido, pode agredir o ser humano, né? Porque o bicho está desesperado e às vezes na situação de desespero morde o ser humano ali e pode transmitir a leptospirose. Nesse caso, quais seriam os procedimentos de tratamento? Ela também tem um índice elevado de morte? De que forma é conduzida? A leptospirose, ela, no nosso meio, em estado de Goiás, é uma doença relativamente rara, mas que preocupa, né, que existe casos relatados, sem dúvida nenhuma. A maioria tem uma boa evolução, mas existem casos que evoluem mal, que evoluem com um quadro grave, que há um acometimento, é uma doença febril, que o corpo da pessoa começa a ficar um pouco amarelado. Quando isso já acontece, na verdade, a situação clínica já é uma situação grave, há um acometimento tanto do fígado quanto principalmente do rim, né? E tem que ser feito um diagnóstico porque tem um tratamento com antibiótico bem efetivo, bem satisfatório. Agora, por exemplo, não só protozooses e viroses fazem parte dessa relação de contágio, como também bactérias, né? Bacterioses. Sim. A febre maculosa também faz parte deve fazer parte dessa atenção? Dessa preocupação, sem dúvida. Aí já nesse caso, pessoas que vão para o meio rural, né, principalmente, e acaba sendo picados por carrapatos, tem que ficar atento porque logo depois, lá pelas 2 semanas mais ou menos, começa a desenvolver uma febre. Essa febre aparentemente não tem uma causa e a pesquisa deve ser feita pensando que pode ser por uma picada de carrapato que ocorreu há 2, 3, 4 semanas atrás, quando ele estava no meio rural. Doutor Boaventura, agora, até anteriormente à nossa entrevista, o senhor havia chamado a nossa atenção para os cuidados também com verminoses, que comumente acomete principalmente crianças, né? Exato. De um modo geral, as crianças elas podem ficar mais à vontade, sem sapato e brincando em regiões onde tem areia, onde tem fezes de cachorro, e isso pode acabar gerando uma doença na pele, conhecida como larvamívias, ou ainda uma doença mais grave como a toxocaríase, né? Que pode, se feito um diagnóstico rápido, tem uma boa evolução. Caso contrário, pode dar muito trabalho para a família e para o médico, né? Porque são doenças
que não é muito fácil de acontecer, mas acontece com essas crianças que têm esse hábito de brincar com areia, em areias, né, em meios de areia, em parques, e que onde menos espera tem esse tipo de doença. Quanto ao diagnóstico dessas doenças, a medicina conta com exames precisos ou eles são mais demorados, o que torna a clínica fundamental no diagnóstico? Quando o profissional pensa na doença, os exames são relativamente fáceis, porque o próprio exame de sangue comum já pode indicar que há uma presença de uma parasitose naquele quadro clínico e, dado algumas alterações muito específicas para esse tipo de problema, o médico vai com certeza pensar numa larva migras e deve tratar como tal. Dr. Boaventura, agora, para finalizar, é importante lembrar que todas essas doenças, a prevenção e o diagnóstico precoce são as principais medidas de combate e de tratamento, né? Exato. O fundamental que os pais que convivem em ambientes tipo rural ou mesmo chácara, um ambiente onde a criança e os próprios adultos se exponham a esses animais e tem um contato com terra, deve preocupar-se primeiro com todo tipo de prevenção vacinal que puder ser feito, né? E os cuidados com saneamento dentro da própria residência, dentro do próprio domicílio, porque isso com certeza contribui muito para evitar todos esses riscos que a gente expôs aqui. O comportamento também dessa relação entre o animal doméstico e a criança e o adulto, por exemplo, colocar o animal em cima da cama ou utilizar o mesmo banheiro para poder dar banho ao animal, também são ações que não são muito saudáveis nem para o animal e nem para a pessoa. Correto. E eu vejo assim que se a pessoa tem determinado animal dentro de casa, animal doméstico, deve pegar todas as informações com o veterinário para como cuidar daquele animal para que evitando que possa ser transmitidas doenças para os seus entes domiciliares, né? Dr. Boaventura, muito obrigada pelos esclarecimentos que o senhor ofereceu aqui ao nosso telespectador. Eu que agradeço pela oportunidade desse momento. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. A generosidade no trânsito é um gesto contagiante capaz de criar uma grande corrente do bem. Agora que Goiânia chega a 1 milhão de veículos, é a sua consciência que faz essa corrente crescer com mais força. Um milhão de veículos, 1 milhão de amigos, 1 milhão de chances de fazer o bem. É o governo de Goiás promovendo a paz no trânsito através do Detran. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes.
Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o tema desta edição são as antropozoonoses, doenças que podem acometer seres humanos transmitidas por animais, inclusive animais domésticos. E para continuar falando sobre esse assunto, nós estamos aqui com o médico veterinário, Dr. Hermes Rodrigues. Dr. Hermes, muito obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Bacana, eu que agradeço, né? Porque tudo que eu puder fazer para que não tenhamos problemas, pode contar comigo hoje e sempre. Então, estou à sua disposição. Muito obrigada. Doutora Hermes, agora, algumas doenças, não necessariamente os animais são transmissores, mas eles são reservatórios de protozoários ou de bactérias, como é o caso da leishmaniose, né? Que através da picada do mosquito Phlebotomus pode ser transmitida aos seres humanos? Não pode, e não é de agora que está tendo esse problema no nosso país, né? Em algumas capitais com maior ênfase. Goiânia já passa a ter alguns animais com tais situação. Agora, eu não condeno os animais, eu condeno o ser humano, porque a leishmaniose ela surge em função do mosquito que está em ambiente inadequado. Nós temos trabalhado o mosquito da leishmaniose, ele voa até 60 centímetros de altura. E não sei por que cargas d'água que o cachorro virou culpado, porque não é ele o único. Ele não é o único, então... Tem animais doentes? Temos que avisar a zoonose. A zoonose não recomenda mais sacrifício, e nem eu, e nem veterinário nenhum, porque além dele tem outros animais. Inclusive, em Palmas, tem uns 4 anos, que eles decidiram, vamos sacrificar todos os cães. Foi quando a população sofreu absurdo com a infecção da doença, leishmaniose. E é um problema humano. Então, esse é um problema de educação, como diz. Vamos cuidar do meio ambiente? Isso depende de mim, de você, de todo mundo. Como é que o cidadão deixa lixo na porta da casa dele? Tudo isso pode contribuir, né? Com certeza. Como é que o cidadão tem coragem de jogar lixo na rua? Como é que... É culpa nossa, não é os animais. O mosquito está por aí. Agora o cachorro, por favor, não culpa ele não. Ele é um deles. Mas é um problema gravíssimo. Pior que ninguém em Goiânia acredita que isso vai acontecer aqui. E vai. Para evitar isso, a vacina não é 100%, mas existe a vacinação. Para você vacinar seu cão, ele tem que ter mais de 4 meses, a exigência do Ministério da Agricultura. Como a vacina é preventiva, não é curativa, você, antes de vacinar, tem que fazer o teste para saber se tem ou não leishmaniose. Porque se tiver, não adianta vacinar. Mas se não tiver... Que é uma medida preventiva. Oh, meu Deus do céu, vacina seu bichinho. Ah, mas vacina é cara. Eu acho que é muito mais barato do que a vida e você ficar doente. É verdade. Doutor Hermes, agora, quando o animal ele já está acometido pela leishmaniose, existem formas de tratamento ou não? Tratamento não. Até na Europa, se permitir, no Brasil ainda não. A gente tenta amenizar, mas o que a gente recomenda? Tem coleiras que se tornam o quê? Repelente do mosquito. Então, o cachorrinho que tem leishmaniose, se vier aqui na clínica, eu chegar ao diagnóstico, ver exames, eu vou orientar o dono a usar a coleira. Agora, eu tenho que avisar o centro de vigilância sanitária que existe esse animal. E talvez a vigilância sanitária também vai concordar com o uso da coleira. Porque tem outros animais que são transmissores.
Doutora Hermes, agora outras doenças também podem surgir dessa relação, como é o exemplo da giardia, né? A giardia entra por via oral. Conclusão, hoje é muito grande o número de animais que estão vindo aqui com giardia, que é um protozoário. Isso é um transtorno para o animal e para a família, porque é intercontagiosa. Então, o animalzinho que tem essa doença, ele tem diarreia, ele tem vômito e dores horríveis e morte rápida. Como todo mundo fica pegando ele, sem saber o que ele tem, pode contaminar com a giardia. Eu estou suscetível a pegar você, qualquer pessoa. Por que o animal tem giardia? Falta de cuidado do ambiente. E quais seriam as medidas profiláticas, quais seriam os cuidados para que isso não ocorra, doutor Hermes? Animal é novo, procura uma clínica bacana, procura a escola de veterinária, que lá vai fazer o diagnóstico rapidozinho. Se fizer o diagnóstico rápido, o médico veterinário vai orientar a pessoa com relação ao tratamento e com relação aos cuidados que deve ter. Agora, giardia pode vir de água contaminada, verdura, mão sem lavar. Meu animal, eu fiz o tratamento e voltou a ter a doença. É lógico que tem alguma coisa que está propiciando, pode ser o ambiente, lugar úmido, promíscuo, falta de higiene. Ou diagnóstico, que é com tudo que vomita, nem tudo que vomita é giardia, mas pode ser. Aí a pessoa acha que é coisinha que comeu e tal, mas é um problema gravíssimo. É gravíssimo. Agora sim, os animais nos transmitem doenças, mas os seres humanos também podem transmitir doenças aos animais, né? Raiva é intercontagiosa, quer dizer, passa de animal para animal e do ser humano para o bichinho. Então tem giardia, leishmaniose. No caso da raiva, que é uma doença que 100% de morte, né? Tanto do animal quanto do ser humano que é contagiado, que contraiu essa doença. Como identificar se o seu cãozinho, se o seu gato está dando sinais de que contraiu raiva? O que o cachorro vai apresentar? Talvez orelhas em pés. Talvez, se ela for furiosa, língua para fora, que atinge o nervo glossofaríngeo, ele vai ficar com a língua pendurada. E até tem um ditado que o cachorro morreu de sede, não é que ele não consegue mexer com a língua e ele morre. E tem uma coisa, hidrofobia. E tem uma coisa interessante que dá anisocória. Anisocória é o quê? São pupilas de tamanho diferente. Ok? Se o leigo olhar, tem uma pupila bacana, tem uma pequenininha, uma grandalhona, então não está no processo de anisocória, não é normal, pode ser raiva, né? Mas a recomendação, se você vacinar o animal contra a raiva, é muito difícil de ter raiva. Ou seja, muito difícil. As campanhas de vacinação. A campanha de vacinação é um fenômeno. Graças a Deus que surgiram isso, porque raiva não tem cura. Doutora Hermes, agora uma grande preocupação é quando não há nada mais a ser feito e o animal acaba falecendo, de que maneira deve se desfazer do cadáver de maneira segura, na verdade. Bacana. Goiânia tem 3 opções. Tem um foro crematório, que o custo tem o custo. Tudo bem, mas não tem nada a ver com isso. Outra opção é você levar para sua casa e enterrar o cadáver. E a terceira opção, ou a primeira opção, que hoje tem em Goiânia firmas especializadas em lixo hospitalar. A Clinivet tem um convênio com a empresa que todo dia de quarta-feira eles vêm pegar o que está, seringas, cadáveres, tudo. A outra opção, talvez, se quiser, é levar para a universidade. Às vezes, o meu animal morreu, de que morreu? Lá eles vão fazer necrópsia, isso estudo e talvez concluir. E se o animal for para lá, eles devem, no fim, cremar o animal também. Então,
esse procedimento caseiro de enterrar o animal é seguro? Tranquilo, tranquilo. Decomposição, né? Deus faz tudo direitinho. Mas é lógico que com a profundidade, correta, pelo né? menos uns 30 centímetros, né? Vai ocorrer a decomposição do cadáver e na decomposição morre. Talvez se tivesse morrido de botulismo, aí já o cadáver fica transmissor. Mas isso é muito difícil na espécie canina, muito difícil. Doutor Muito Hermes, bacana mesmo. muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. E tudo que eu puder fazer, tudo que eu puder. Minha missão é essa, ajudar. Eu gosto muito de ajudar. Não me agradeça, não, eu que te agradeço. E pode voltar todas as vezes se quiser. Muito pode obrigada, voltar, viu? Tá. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. Eu te espero numa próxima edição.